parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Confesso meus pecados, sou por Deus
viver contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, Bom dia, meus amados. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. É muito bom estar aqui pela manhã para adorar, bendizer o nome do Senhor. Nós somos a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Nós temos como tema pela essa manhã: a diversidade traz maturidade. Nas lutas e nas provações nós crescemos. Então queremos que você continue crescendo. Não tenha medo das lutas e das provações. Coloque sua vida à disposição do Senhor. Deus tem um plano para você e para a sua família. Eu quero convidar a você nessa manhã a juntar toda a sua família, aí agora na sua cozinha, na sua sala, na varanda, onde você estiver, junte toda a família, Bíblia na mão, Jesus no coração, e vamos que vamos, porque o Senhor tem um recado para cada um de nós nessa manhã. Vamos cantar o hino 123. E eu quero convidar a você para cantar conosco esse hino de número 123, Bendito Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado
roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nesta chaga pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que bom poder nessa manhã adorar, bendizer o nome do Senhor e declarar que o Senhor é Deus, é o Senhor de nossas vidas. Uma manhã agradável, dada pelo Senhor a cada um de nós. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a você também, através das redes sociais que estão nos acompanhando, através do Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, também no Facebook do pastor Helenilson Terra, também através do Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Sinta-se à vontade nos acompanhando nesta manhã. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E se você deseja fazer o seu pedido de oração, você pode fazer. No final, nós vamos estar orando por você, vamos estar orando pela sua família. Queremos, antes de tudo, agradecer a Deus. Nós vamos estar orando. Agradecer a Deus pela recuperação do pastor Manuel Messias de Almeida, pastor da Igreja Batista Betel, da cidade de Talva. Ele esteve hospitalizado, mas já se encontra em casa. Deus recuperou o seu servo fiel. Ele se encontra em casa, foi medicado, continua tomando os remédios, está bem. Então logo vai estar na sua igreja anunciando a palavra de Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela recuperação do pastor Manuel Messias de Almeida. Também, ao falar de Manuel Messias de Almeida, eu quero mandar um abraço também para o pastor Manuel Messias de Lima. Só muda o Almeida para Lima, aí no Piauí. Ele está sempre na cidade paulistana,
também nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe esse amado pastor, meu amigo. Deus abençoe os pastores da Associação Meio Norte. Deus abençoe aí do Piauí, cidade de Picos, onde é o centro. Deus abençoe também aos pastores do Maranhão, da Bahia. Obrigado pelas suas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por estar nos acompanhando também através das redes sociais. Nós vamos estar nessa manhã estudando sobre a diversidade traz maturidade, mas nós vamos orar. Bendito Deus, eterno, glorioso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial, na qual estamos neste lugar, aonde é o lugar de adoração, aonde denominamos nesse momento para adorar o Senhor, em conjuntamente com a tua igreja e com o povo que se chama pelo teu nome, através das redes sociais. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela recuperação do pastor Manuel Messias de Almeida. Obrigado também, ó Deus, pela recuperação dos nossos irmãos e amigos. Glorificamos e exaltamos o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos um texto que nós queremos ler nesta manhã, de 2 Coríntios 4, abre aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. Então, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 2 Coríntios 4, (16 a 18). Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desfalecemos ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo e o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Agora, finalizando, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. O nosso tema nessa manhã é a diversidade traz maturidade. Você vai poder acompanhar, está nos nossos slides. Nós vamos projetar para você estar acompanhando. A diversidade traz maturidade. Tá? A diversidade traz maturidade. Acompanhe conosco a leitura. A esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus, mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias e convicção inabalável do cuidado do Senhor. Em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. Então, a esperança é uma das virtudes. Eu quero falar sobre isso um pouquinho, sobre essa esperança. Tá? A esperança que nós falamos não é a esperança visível, mas a esperança no invisível, a esperança em Deus, a esperança naquele que tem o poder de nos resguardar e nos fazer caminhar diante do Senhor. Nós escrevemos uma matéria essa semana, e já saiu através das redes sociais, nosso devocional diário. Mais tarde você vai poder acompanhar o próximo devocional. E uma dessas matérias que nós escrevemos, nós falamos que como Deus como Criador, vai sair hoje essa devocional, Deus como Criador, né, como sustentador do mundo e como o Criador do mundo e da humanidade. É interessante como aqueles que crêem no Senhor têm esperança, uma esperança viva. Nós não podemos ter medo das coisas que estão acontecendo aí fora no mundo. Nós precisamos manter a fé. A fé. As pessoas estão vivendo, muitas pessoas estão vivendo com medo
medo de sair na rua, medo de ir ao supermercado, medo de algumas igrejas estão abertas, funcionando com restrições, medo de ir à igreja. Não devemos ter medo, nós devemos ter coragem, nós devemos colocar nossa fé em ação. Nós precisamos é confiar em Deus, nós precisamos é manter a esperança no Deus vivo. Há muitas pessoas que têm medo de algumas coisas, mas acabam se desviando para outro lado, sem medo. Nós precisamos é ter uma esperança em um Deus vivo. Quando Moisés foi para o deserto, ele foi sem medo. Ele foi confiando no Deus vivo, no Deus onipotente, que pode todas as coisas, um Deus imutável, o Deus que não muda, um Deus que sabia de todas as coisas. Então ele manteve a sua esperança. Mas no meio da igreja de Deus há aqueles que oscilam e perdem a esperança. Verdade, queridos. Nós temos muitos membros nas nossas igrejas, vou falar uma verdade aqui, não tenho medo de falar, medrosos, crentes medrosos, que têm medo de servir o Senhor, que têm medo das coisas que estão acontecendo aí fora. Viver em Cristo, amados, é lucro. Se morrermos, é uma vitória, porque Deus é o Deus da vitória. No nosso lugar não é aqui. Quantas pessoas, quantos irmãos dentre nós choraram e estão chorando no dia de hoje por uma passagem de um ente querido, de uma pessoa amada, de uma pessoa íntima. Mas muitos deles estão ali firmes na fé, sabendo que o Deus que está ali servindo é um Deus de esperança, é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas. Olha o que está escrito ali: a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele vive na esperança. Não é uma esperança qualquer, é uma esperança em um Deus vivo. Mas aqueles que oscilam a sua fé, esses não têm esperança no Senhor. Tem medo da caminhada, medo de servir o Senhor, medo da pandemia, medo do coronavírus. Não tenha medo, tenha coragem. Coloque a sua fé em ação. Você precisa sim ter os cuidados, as precauções, mas precisa ter coragem de servir o Senhor, porque a vida continua, a vida é em Deus, a vida é para Deus, e é Ele que controla as nossas vidas. Deus é um Deus da esperança, é um Deus poderoso, é um Deus que tem feito grandes coisas na nossa vida. Vamos seguir a lição. O próximo slide está ali que o apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras no ambiente de obediência e de cumprimento da missão. Paulo passou por aflições, Paulo passou por adversidade, mas Paulo foi obediente a Deus, Paulo foi fiel ao Senhor. É isso que devemos manter diante do Senhor, a nossa obediência, a nossa fidelidade a um Deus todo-poderoso. Ainda nos diz mais, foi no exercício do ministério e foi por obedecer ao chamado do Mestre que Paulo sofreu açoites, prisões, perigo de morte, apedrejamento, naufrágio, rejeição, fome e sede. Passou tudo isso por amor à obra do Senhor, por amor a um Deus vivo. Porque Paulo sabia que a sua esperança não estava nesse mundo. A sua esperança estava em um Deus vivo. As pessoas têm esperança, eu também tenho, de dias melhores, de cessar essa pandemia e de voltar à normalidade. Mas eu quero dizer para você uma coisa, uma pandemia, ela dura de 2 a 2 anos e meio, até descobrir vacina, os medicamentos, para poder cessar isso daí.
Mas enquanto isso, nesse interim, a vida continua. E nós precisamos manter a esperança, porque vamos passar por sofrimento, vamos passar por aflições, desilusões, mas precisamos manter a nossa esperança no Deus que pode todas as coisas. Você crê em Deus? Você mantém a sua esperança? Então, você é a igreja do Senhor. Como já falamos, a igreja não fecha. Então, a igreja, nesse momento de escola bíblica dominical, lembra de quando as igrejas estavam funcionando a todo vapor, no horário de 8 horas até as 11 horas, ou algumas igrejas até meio-dia, o povo estava na igreja? Então, a igreja continua assim. Aqueles que não é igreja, eles não estão nesse momento cultuando ao Senhor. Eles estão fazendo outras coisas, aproveitando a vida para fazer outras coisas. Triste dessas pessoas que se chama igreja. A igreja do Senhor continua viva. A igreja do Senhor continua poderosa. A igreja do Senhor continua reunida, nem que seja pelas redes sociais, nesse momento de culto. Porque a igreja do Senhor, ela é dirigida por Jesus, a esperança viva que conduz a igreja ao caminho eterno, ao caminho aonde há esperança, aonde o próprio Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. O próximo slide vai falar que a diversidade é inevitável. Nós vamos passar, irmãos, por aflições, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por situações extremas. O que é uma situação extrema? É uma situação dolorosa, de sofrimento profundo, aonde dói, e dói durante anos, mas nós vamos manter a nossa esperança no Senhor. Está lá, leia comigo, nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade aos problemas da vida. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de histórias narrando as lutas que os servos fiéis precisam atravessar. Ninguém está imune aos problemas deste mundo. Ninguém está imune às aflições. Todos nós passamos por aflições. Todos nós passamos por problemas. Se há algum crente que ele diz, minha vida é um mar de rosa, a minha vida é uma tranquilidade, eu não tenho problemas com genro, com nora, com filhos, com sobrinho, com netos, esse não é crente em Jesus. Esse não é servo de Deus, porque o servo de Deus, ele é sofredor. Lembra dessa palavra, mantenha essa palavra na sua mente, o servo de Deus é sofredor. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, ele sofreu perseguição. Aliás, Jesus já vinha sofrendo desde criança. Quando ele foi perseguido e a sua mãe e o seu pai teve que levar para o Egito para fugir de Herodes, a perseguição, porque queria matar as crianças, porque ele soubera que havia nascido o Salvador do mundo, que era Jesus Cristo, e que é Jesus Cristo. Então, começou a perseguir o Filho de Deus, e ele foi parar no Egito, foi o refúgio, foi lá aonde o povo de Israel ficou por mais de 400 anos, mas foi liberto pelo Senhor, o libertador, chamado Moisés. Jesus também era o libertador, mas ele foi perseguido, ele foi maltratado, falaram mal de Jesus, jogaram pedra em Jesus, açoitaram Jesus, bateram no meu e no nosso Jesus, mas ele ensinou o povo de Deus a manter a esperança de dias melhores, mas dias melhores no reino de Deus, queridos. Por mais que somos perseguidos, por mais que passamos as aflições, mas no nosso coração tem uma pitada de alegria, porque essa alegria quem dá é o Senhor Jesus. O crente, ele é a pessoa mais feliz da face da terra, porque apesar dele estar na face da terra, ele está enraizado no reino de Deus. E diz ali a outra parte, não
não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Nós estamos em uma terra aonde jaz o pecado, aonde passamos problemas tremendos, aonde somos desiludidos, aonde vivemos tristeza, aonde choramos. Nós estamos em um tabernáculo chamado corpo humano, de carne e osso, aonde nós envelhecemos, adoecemos e também morremos. Somos frágeis, mas uma coisa é importante dentro de nós: o nosso espírito. Ele não envelhece, ele não adoece, ele não morre, porque ele é eterno, feito por Deus, para Deus. E Deus, ele fez o ser humano para que o ser humano um dia fosse habitar no mundo espiritual, aonde é o céu, aonde ele é o Senhor eterno. O céu, aonde estão os anjos, os arcanjos, é o nosso lugar. O apóstolo Paulo já falava isso em Filipenses 3:20. Nossa cidade está no céu, de onde virá o Salvador, que é Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. É lá que eu e você vamos habitar. Meu amigo, você que ainda não tem uma experiência com Jesus, tem essa experiência agora. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Não tenha medo de ser feliz. Às vezes você pode dizer: olha, se eu me tornar um crente, eu vou sofrer como esses crentes. Eu vejo muitos crentes sofrendo, passando problemas sérios, mas eles resistem, são resistentes. Mas mesmo assim, eu prefiro viver sem a fé, porque muitos acham que a fé machuca. Não, a fé é importante. A fé, ela é uma alavanca na vida do crente, para ele vencer as adversidades, para ele amadurecer, para ele crescer, viver em plena comunhão com esse Deus tão poderoso. Por isso, eu quero convidar você, amigo, a você que está nos assistindo nessa manhã, coloque a sua vida à disposição do Senhor. Deus tem um plano para você. Se você está respirando o ar desta manhã, é porque Deus está permitindo. Deus, ele não fez o ser humano, eu e você, para ficar perdido, sem esperança da vida eterna nesse mundo. Deus fez eu e você para que nós possamos viver uma vida poderosa, uma vida de oração. Vamos seguir ali o slide que você vai poder nos acompanhar, que diz que no ministério de Jesus encontramos um episódio envolvendo os discípulos recebendo uma ordem do mestre para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Jesus disse: vocês podem atravessar. E eles então subiram nos barcos e foram, mas eles não sabiam que eles iam enfrentar uma tempestade. Uma tempestade. Eles enfrentaram uma tempestade, mas eles tinham Jesus ao lado deles. Você também tem enfrentado as tempestades, você tem enfrentado as lutas e provações, você tem passado por momentos desagradáveis na vida, são as tempestades da vida. Mas você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa colocar a sua vida à disposição do Senhor, porque Deus tem um projeto para você. Os discípulos obedeceram e durante aquela travessia enfrentaram uma grande tempestade. Na verdade, ou já passamos, ou estamos, mais cedo ou mais tarde, vamos enfrentar. O crente fiel, ele enfrenta a tempestade a vida toda. Ele enfrenta a tempestade a vida toda. Mas ele não tem medo. Ele não tem medo, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe em quem ele pode confiar. É interessante. Vamos pensar um pouquinho aqui nessa palavra que eu disse, é interessante.
Estamos vivendo aí essa pandemia. E tudo isso por causa de um vírus. Tudo isso por causa de um vírus asiático. Deus permitiu que esse vírus propagasse, avançasse e atingisse crentes e não crentes, ou seja, membros de igrejas fiéis e aqueles que não são membros das igrejas. Todos estão enfrentando isso. Alguns crentes estão sendo entubados. Outros, com a mesma doença, não são entubados. Mas muitos estão saindo desse momento de coma. Ficaram em coma durante alguns dias e meses. Estão saindo, voltaram à vida. Talvez ali, no momento que entraram em coma, pensaram, não devo voltar mais. Mas voltaram à vida. Outros não precisaram ficar em coma e foi tratado da mesma doença, do mesmo vírus. Estão curados. Tudo isso é plano de Deus. Deus está mostrando ao mundo que Ele é Deus. Deus, nesse momento, deseja que as pessoas observem que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, que Ele pode deixar a pessoa ficar entubado e outros não ficarem entubados, e todos serem curados. E aqueles que passaram deste mundo para o outro, porque Deus precisa deles lá na glória. Deus precisa dos seus filhos. Para Deus, tudo é natural. Nós choramos, lamentamos, mas Deus, Ele é verdadeiramente amoroso, poderoso, e eu creio nisso, porque Ele tem projetos para nós aqui nessa terra e temos projeto para nós ali no céu. Vamos seguir. O segundo ponto vai nos falar sobre a diversidade tem fontes diversas. É provável que alguém questione, mas de onde vêm as adversidades? As pessoas podem pensar dessa forma. Da onde vêm as adversidades? Como pode o crente enfrentar as adversidades? Ali vai nos dizer claramente, as adversidades podem surgir a partir de nós mesmos. Nós podemos criar os nossos problemas. São problemas, vamos pensar, os problemas existenciais. Eu não presto, eu não estou valendo para nada. É um problema existencial. Você precisa tratar do seu psicológico. Então isso também é adversidade. São pessoas que têm problema de toque. Também é uma adversidade. Precisa cair a ficha para se tratar. Sempre que fazemos a escolha equivocada, estamos sujeitos a arcar com as consequências. E, por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias de nossas crises. As experiências do profeta Jonas nos ensina sobre o perigo. Jonas, ele tomou o caminho errado. Deus disse para ele, Jonas, toma esse caminho. Jonas tomou outro caminho. Então ele criou um problema para ele. Enfrentou as adversidades. E ele sofreu as consequências. Até que ele voltou, caiu a ficha. E ele então pôde perceber lá no seu íntimo, à luz da Bíblia, vejo que Deus tem um projeto especial para nós. Para mim e para nós. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos colocar nossa vida diante do Senhor. E diz agora, acompanha comigo, as adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apóstolo lidando com as lutas produzidas por aqueles que não acreditavam no ministério, no seu ministério, seja os excelentes apóstolos ou os falsos irmãos, pessoas nos ferem pelos mais diferentes motivos. Então Paulo estava no ministério, e dentro da igreja, Paulo estava enfrentando os opositores, é o que diz a Bíblia. Paulo estava no ministério, estava enfrentando os opositores de dentro da igreja. Irmãos, nos dias de hoje também isso não é diferente.
Dentro das nossas igrejas, há aquelas pessoas que são membros das igrejas, mas não são membros do reino de Deus. São pessoas que se dizem crentes em Cristo, mas são apenas capas. São pessoas que criam os problemas, são pessoas que perseguem crente, que falam mal de crente, que deduram os crentes, que não gostam dos seus irmãos, entre aspas, porque eles não são irmãos em Cristo, são irmãos de igreja. Então Paulo enfrentou isso. Eu também posso enfrentar, já enfrentei, posso enfrentar ainda no futuro pessoas que não vão gostar do meu ministério, ou seja, do ministério de Cristo, porque o ministério não é meu. Mas Deus, Ele é Deus, foi o Deus de Paulo. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, meu querido. Ele é o seu Deus, pastor. Ele é o seu Deus, líderes da MCM, dos homens, dos jovens, das crianças. Não tenha medo de ser feliz. Mantenha fé no Senhor. Porque assim como Paulo enfrentou os falsos crentes, nós também enfrentamos. 2.3. As adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. Verdade. Satanás, ele persegue os crentes. Vamos conhecer a história? A mais real. Deus estava olhando o seu povo. Deus estava olhando o seu povo. Você vai poder constatar isso lá no livro de Jó. E aí o que aconteceu? Deus olhou para um lado, viu Satanás e disse para ele: o que você está fazendo aqui de rodear e passear sobre a terra? Você está de olho no meu servo fiel. E estava mesmo, porque Deus sabia de todas as coisas. E ele disse: olha, se ele é fiel, então eu quero tocar na sua carne, eu quero largar ele na miséria. Jó, ele enfrentou uma adversidade tremenda, triste. Jó perdeu os filhos. Foram 10 filhos que Jó perdeu. Ele perdeu esses 10 filhos, ele passou pelas adversidades, ele ficou na miséria, ele perdeu todo o seu rebanho, ele perdeu toda a sua fortuna, até os amigos ficaram contra Jó. Que situação, queridos! Mas a única coisa que Jó não perdeu foi a fé que estava no seu coração e na sua mente. Jó enfrentou Satanás e ele venceu. Então nós podemos vencer. Vamos seguir. As adversidades podem surgir por uma ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos. Deus intervém na história, criando circunstâncias específicas para a realização de seus planos. Foi assim que enviou um terremoto para a conversão do carcereiro, provocou cegueira na conversão de Paulo e permitiu perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. Deus, Ele pode mandar para nós. Deus é Deus, Ele é o Senhor da seara, Ele é o dono da minha e da sua vida. Ele pode enviar a adversidade para nós enfrentar, mas às vezes Deus faz isso, sabe para quê? Para provar aos crentes fracos que nós somos capazes de vencer as aflições. Deus, Ele faz isso. E faz isso para aumentar a fé dos incrédulos que estão dentro das nossas igrejas. Que Deus maravilhoso! Que Deus tremendo! Que maravilha, queridos, servir esse Deus. Se você ainda não tem uma experiência com esse Deus, tem uma experiência com o Senhor. Que coisa maravilhosa é servir um Deus Todo-Poderoso. 3, a adversidade é pedagógica. Olha só, vamos trabalhar em cima desse assunto aí. Mais importante que sair das situações e adversidade é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. Sabe por que ela é pedagógica? Porque ela leciona para nós. Ela nos ensina a crescer. Ela nos ensina a ser maduros. A adversidade nos ensina, é o maior professor para o crente, é a adversidade. São as aflições, as provações, os problemas. Se você
perguntar para mim se eu quero viver sem problemas, sem adversidade, eu vou ser sincero para você. Eu vou dizer, não, eu quero viver com os problemas. Eu quero as adversidades. Eu não quero viver sem problemas. Porque o crente, ele tem que viver com tudo isso. O crente, ele precisa passar pelas adversidades. Queridos, o crente, ele só cresce espiritualmente no meio das lutas e das provações, porque ele lê, ele vai meditar, ele vai orar, ele continua próximo de Deus. 3.1, na adversidade, nas adversidades aprendemos que somos pó, que não somos nada. Nas adversidades nós aprendemos o quê? Que nós não somos nada, carne e osso. Vamos para o chão, vamos ser consumidos pela terra, vamos ficar lá debaixo do chão e depois tudo some durante 3 anos, não vai ter mais nada ali. Tudo vai ser consumido. Mas uma coisa que não pode ser consumido é o nosso espírito, a nossa fé. Querido, como é bom servir o Senhor. Na adversidade, aprendemos que o mal é uma realidade. O mal é uma realidade. Existe. Satanás existe. As maldades dele existem. Os problemas que ele manda para nós existem. Mas nós enfrentamos e vencemos, sabe por quê? O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. É Ele que nos dá o poder para inventar. E a última parte, a adversidade nos faz crescer. Um dos grandes prejuízos desse tempo é a nossa atenção exagerada no aqui e agora. É verdade, é aqui e agora. Eu vejo muitas pessoas falando, olha, a minha vida mudou depois que eu fui para a igreja. Eu passei a ter isso, eu passei a ter aquilo outro, eu não tenho mais doença, eu não tenho mais problemas. Me permito falar a verdade, eu não creio. Depois que a gente entra para a igreja, a gente enfrenta um leão por dia. Os problemas aumentam, as lutas aumentam, mas o prazer excede tudo isso. Porque Deus nos dá o prazer de sermos soldados, guerreiros, vitoriosos. Então, o aqui e agora não existe. Nada se resolve aqui e agora. Tudo vai estar resolvido, tudo vai estar pronto quando a gente deixar o último degrau e entrar lá no céu, o nosso lugar, a nossa cidade. Olhamos para a vida do apóstolo Paulo e percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as coisas terrenas. Ele não olha para as adversidades como um fim em si mesmas, mas como um instrumento de Deus e usa para o seu crescimento. É assim. Todos os problemas que vocês forem enfrentar, meu amado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, servo de Deus, mantenha os seus olhares fixos no Senhor, tira proveito. Lembra que eu falei que a adversidade é pedagógica? Ela nos ensina, ela nos dá lições de crescimento, ela nos faz crescer no Senhor. Que coisa boa. Vamos seguir. Nos diz ali que Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória. Muito excelente. Está lá, você pode consultar depois. Peso de glória. A tribulação, ela nos dá um peso de glória. Vamos pensar assim, pesa, mas no mesmo instante fica leve, porque o Espírito Santo, ele está do nosso lado. Ele está nos garantindo, Ele é o nosso penhor. A justificativa está no não atentarmos para as coisas temporais. Na história da igreja sempre houve adversidade. A igreja sempre enfrentou.
Desde o livro de Atos até a história recente, a Igreja de Cristo esteve sempre envolvida em muitos desafios. A Igreja de Jesus sempre enfrentou lutas e provações. A Igreja do Senhor enfrentou problemas difíceis, desde os séculos anteriores até o primeiro século, até chegar ao dia de hoje. A igreja está enfrentando lutas e provações, mas a igreja sempre enfrentou e sempre venceu os desafios. A igreja é poderosa, porque a igreja é de Jesus. Mas eu quero concluir no nosso pensar e agir. O que fazer para que as adversidades nos afastem de nossos compromissos? O que fazer para que as adversidades não nos afastem dos nossos compromissos espirituais? É colocar a fé em ação, é servir o Senhor, é estar diante dEle, porque nessa pandemia, queridos, eu quero que alguém me prove o contrário, muitos crentes abandonaram a igreja, muitos crentes abandonaram a fé, muitos crentes apostataram da fé. Sabe por quê? Porque não acreditaram em Deus, porque viram que o vírus destruíram muitas pessoas, mataram muitas pessoas, então apostataram a fé e não creem mais em Deus. Mas se todo mundo, crente e incrédulo, estão sujeitos ao sofrimento, qual é a vantagem de servir a Jesus? A vantagem de servir o Senhor é porque o Espírito Santo vive e reina na nossa vida. É porque o Espírito Santo, Ele é poderoso. Porque o Espírito Santo, Ele é maravilhoso. Porque o Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Deus ama você. Deus tem um projeto para você. Então, aprenda uma coisa, como diz a lição: as adversidades trazem maturidade. Você vai crescer quando você colocar a sua vida nas mãos do Senhor e não duvidar do Senhor. Crê nisso? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Na terceira lição, nós vamos estar falando sobre a oração como refúgio. E eu quero que você esteja ali novamente conosco nas redes sociais para nos acompanhar. Nós vamos orar. Nós temos alguns pedidos de oração. Nós temos ali a irmã Dalva nos mandando um bom dia. Deus abençoe, irmã Dalva. Também a irmã Ivanilce Jesus Andrade, bom dia, Deus abençoe. Madalena Conceição, bom dia, amada igreja, graça e paz, da paz do Senhor, Deus abençoe a irmã. Também nós temos aqui a Lucineide Alves, bom dia, irmã, Deus também abençoe. A Marli Leonardo, Deus abençoe, bom dia, paz do Senhor. Joselma Moreira Lourenço, Deus continue abençoando, Deus abençoe a irmã também. A Luzinéia Alves, bom dia, Deus abençoe, vamos estar orando pela irmã. Também a Sandra Vieira, está sempre nos acompanhando, a irmã, Deus abençoe. A Edneia Mesquita Maciel, Deus abençoe. E vamos também orar pelo pastor Manuel Messias de Almeida, vamos orar pelos irmãos aqui presentes. Deus abençoe a cada um de vocês aqui, tá? Nós vamos estar orando ao Senhor. Eu pedir os irmãos se coloquem de pé e nós vamos agora exaltar, glorificar e fazer um clamor ao Senhor. Vamos estar orando pela vida de cada um de vocês que estão aqui conosco nesta manhã. Nesta manhã, são irmãos corajosos de fé, poderosos no Senhor. Deus, poderoso e bendito. Obrigado, Senhor, primeiramente pela salvação. Obrigado, Senhor, por esse momento importante de estarmos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que foram recuperados por esse vírus, Senhor, porque o poder do Senhor é maior. O vírus debilitou, adoeceu, mas o Senhor restaurou. Obrigado pela vida do pastor Manuel Messias de Almeida, pastor da Igreja Batista Betel de Talva. Abençoe o teu filho e muito obrigado pela recuperação do teu filho. Ó Deus, abençoe os irmãos das redes sociais que mencionamos seu nome.
Abençoe para que eles possam crescer, viver diante do Senhor com sabedoria e fé. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor nos abençoe agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fique com todos. Fique com cada um de vocês. Amém.